Você sabia que as sereias, frequentemente consideradas mitos fascinantes, possuem uma ligação surpreendente com a Bíblia? Esse tema, que mistura mitologia, espiritualidade e história, levanta questões intrigantes. Seria possível que as sereias, tão presentes no imaginário coletivo, tenham suas raízes em relatos bíblicos e espirituais? Prepare-se para desvendar conexões que você talvez nunca tenha imaginado, enquanto exploramos o impacto desses seres e seus paralelos nas Escrituras. Na Bíblia, figuras como Dagon, o deus dos filisteus, são mencionadas como símbolos de idolatria e rebelião contra o verdadeiro Deus. Representado como meio homem e meio peixe, Dagon foi adorado como fonte de fertilidade, prosperidade e poder. Esse culto, registrado em várias passagens bíblicas, mostra a contínua luta espiritual entre o Deus vivo e as falsas divindades que tentam desviar o coração humano. Em Juízes, capítulo 16, vemos como Dagon era exaltado pelos filisteus como símbolo de sua vitória sobre Sansão, mas sua aparente glória foi destruída pelo poder do Senhor. Desde os tempos antigos, mitos e lendas de seres aquáticos têm sido usados para explicar fenômenos espirituais e naturais. Contudo, a Bíblia nos alerta constantemente sobre o perigo de colocar qualquer coisa ou ser acima de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, está escrito: "Ao Senhor somente reconhecerás como Deus, fora dele não há outro." Essa afirmação revela que, por mais fascinantes que pareçam os ídolos, eles não passam de enganos que afastam a humanidade de sua verdadeira fonte de vida e propósito. Ao longo da história bíblica, Deus demonstrou repetidamente sua supremacia sobre todas as formas de idolatria. Dagon, Baal e outros deuses mencionados na Bíblia não eram apenas representações de forças naturais, mas símbolos de engano espiritual que levavam as pessoas a buscar satisfação em algo fora do Criador. A palavra de Deus, como vemos em Salmos, capítulo 16, é clara: "Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não há bem algum." A adoração verdadeira é um chamado constante à entrega total ao único Deus digno de nossa devoção. Enquanto exploramos essa narrativa, vemos que a batalha entre Deus e os falsos ídolos não é apenas um conflito histórico, mas um retrato da luta espiritual que ainda enfrentamos hoje. Ídolos podem assumir várias formas, mas todos eles têm um ponto em comum: tentam ocupar o espaço que pertence exclusivamente ao Senhor em nossos corações. O tema central, que se desdobra em várias histórias bíblicas, mostra que Deus não apenas prevalece, mas também restaura aqueles que se voltam a Ele com fé. A figura de Dagon, o deus dos filisteus, é uma das mais intrigantes entre as divindades mencionadas nas Escrituras. Ele era representado como meio homem e meio peixe, uma figura profundamente enraizada nas culturas da antiga Mesopotâmia. Esse símbolo, que misturava traços humanos e aquáticos, remetia à fertilidade, à agricultura e ao poder sobre as águas, elementos essenciais para a sobrevivência das civilizações costeiras. Na Bíblia, Dagon é citado como o principal deus dos filisteus, uma nação em conflito com o povo de Deus. Os filisteus, habitantes de regiões como Gaza, Asdod e Ecrom, viam em Dagon a fonte de prosperidade e proteção militar. Eles acreditavam que sua devoção a essa divindade lhes dava vantagem em suas guerras, incluindo os frequentes confrontos com Israel. Essa crença é evidente em Juízes, capítulo 16, onde Dagon é exaltado pelos filisteus como o Deus que, segundo eles, entregou Sansão em suas mãos. Nesse contexto, Dagon não era apenas um ídolo físico, mas um símbolo da resistência espiritual contra Jeová, o Deus verdadeiro. A origem de Dagon remonta a milhares de anos antes de Cristo, sendo ele considerado uma das divindades mais antigas da Mesopotâmia. Textos históricos mostram que Dagon era adorado como um deus da colheita e da fertilidade, o que explicava sua representação híbrida, combinando características de homem e peixe. Essa imagem era uma tentativa de personificar forças naturais em uma figura divina.
No entanto, a Bíblia é categórica ao afirmar que essas figuras não passam de enganos que desviam o coração humano de sua verdadeira adoração. Em Isaías, capítulo 44, versículo 18, está escrito: eles nada sabem nem entendem, porque fechados estão os seus olhos para que não vejam e o seu coração para que não compreendam. A veneração a Dagon alcançou seu auge durante os períodos em que os filisteus dominavam Israel, especialmente nos tempos dos juízes. As cidades de Asdod e Gaza eram centros de culto a essa divindade, onde templos imponentes foram erguidos em sua honra. Nesses templos, os filisteus ofereciam sacrifícios e realizavam festas religiosas em adoração ao seu Deus. Porém, mesmo nesses momentos de aparente glória para os filisteus, a narrativa bíblica deixa claro que o Senhor Deus sempre manteve sua soberania. A Bíblia nos mostra que Dagon e outros ídolos nunca foram nada além de construções humanas, incapazes de proteger seus adoradores quando confrontados com o poder do Deus de Israel. Esses deuses sempre caíram em derrota. Um dos momentos mais marcantes que ilustram essa realidade ocorreu no templo de Dagon em Asdod, quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel capítulo 5, lemos que a estátua de Dagon caiu de rosto no chão diante da arca, um sinal claro da supremacia de Deus sobre falsos deuses. Além disso, o culto a Dagon estava intimamente ligado à idolatria de Baal, frequentemente mencionado como filho de Dagon. A adoração a Baal, com suas práticas imorais e sacrifícios humanos, corrompeu a fé do povo de Israel em diversos períodos. Essa idolatria, simbolizada por Dagon e Baal, representava um afastamento da aliança com Deus e resultou em severos juízos divinos. Em Juízes, capítulo 2, versículo 11, está escrito: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. A conexão entre Dagon e os filisteus vai além da esfera religiosa, influenciando também a esfera política e militar. Os filisteus viam a força de seu exército como um reflexo do favor de Dagon. No entanto, a narrativa bíblica demonstra que toda vitória ou derrota está sob o controle soberano de Deus e não nas mãos de ídolos humanos. A queda de Dagon em Asdod não foi apenas um evento isolado, mas um prenúncio da derrota dos filisteus diante do poder divino. Mesmo em momentos de aparente superioridade, como quando capturaram a arca, os filisteus enfrentaram a mão pesada do Senhor, que trouxe juízo sobre eles. Essa narrativa, que começa com o domínio dos filisteus e culmina na humilhação de Dagon, mostra que o Senhor é Deus sobre todas as nações e deuses. A adoração a ídolos, tão prevalente naquela época, continua a ser uma tentação para a humanidade moderna, como exploraremos em capítulos posteriores. A história de Sansão é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento, repleta de demonstrações do poder de Deus e da luta contra a idolatria. Em Juízes, capítulo 16, encontramos o clímax dessa narrativa, onde Sansão, escolhido por Deus como juiz de Israel, enfrenta a humilhação diante dos filisteus no templo de Dagon. Este evento não é apenas um momento de revanche, mas uma batalha espiritual que destaca a supremacia do Senhor sobre os ídolos e as falsas divindades. Sansão, um homem consagrado a Deus desde o nascimento, possuía uma força sobre-humana que o tornava um libertador de Israel contra a opressão dos filisteus. Contudo, sua fraqueza por relacionamentos com mulheres estrangeiras o levou a ser traído por Dálila, que revelou o segredo de sua força, seu voto de nazireu simbolizado pelo cabelo. Após ser capturado, Sansão teve seus olhos furados e foi levado como escravo pelos filisteus. Eles celebraram sua captura como uma vitória de Dagon sobre o Deus de Israel, declarando: nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo. Juízes 16, 23.
Os filisteus organizaram uma grande festa em honra a Dagom, reunindo-se em seu templo para comemorar a captura de Sansão. O templo, um símbolo de idolatria, estava repleto de líderes e adoradores exaltando a aparente vitória de seu Deus. Nesse cenário de zombaria e celebração, Sansão foi trazido como um troféu, humilhado perante a multidão. A festa era mais do que um evento cultural, era uma tentativa de afirmar a supremacia de Dagom sobre Jeová. Porém, como a narrativa mostra, o Deus de Israel não permite que sua glória seja usurpada. Apesar de sua condição degradante, Sansão não foi esquecido por Deus. Em sua fraqueza, ele clama ao Senhor em um ato de arrependimento e fé. Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Juízes 16:28. Este clamor reflete a confiança de Sansão no poder de Deus, mesmo diante de sua própria fragilidade. Aqui vemos um contraste poderoso entre a falsa adoração a Dagom e a verdadeira dependência do Deus vivo. Deus respondeu à oração de Sansão, concedendo-lhe força para um último ato. Posicionado entre as colunas centrais do templo, Sansão as empurrou com toda a sua força, fazendo com que o edifício desabasse. O templo, que simbolizava o poder de Dagom, tornou-se o local de sua derrota final. A queda matou milhares de filisteus, incluindo seus líderes, e demonstrou que a força de Deus não está nas fraquezas humanas. Este evento marcava uma vitória espiritual, mostrando que o Senhor é soberano sobre todas as nações e falsos deuses. A destruição do templo de Dagom não foi apenas uma vingança pessoal de Sansão, mas uma mensagem divina para os filisteus e Israel. Para os filisteus, foi uma demonstração de que Dagom não tinha poder diante do Deus verdadeiro. Para Israel, foi um lembrete de que o Senhor permanece fiel à sua aliança, mesmo quando seu povo é infiel. Em Salmos capítulo 29, versículo 1, lemos: Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Este chamado à adoração exclusiva ecoa na história de Sansão, que encontrou força na glória de Deus. A narrativa também ressalta a importância do arrependimento e da dependência de Deus. Apesar de suas falhas, Sansão foi usado por Deus para cumprir seu propósito. Sua oração final mostra que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, o Senhor ouve aqueles que o buscam de coração. Este é um lembrete poderoso de que Deus pode usar até as situações mais desesperadoras para mostrar sua glória. A história de Sansão e Dagom é mais do que um relato de vitória física. É uma batalha espiritual que aponta para a supremacia de Deus sobre a idolatria. A destruição do templo de Dagom simboliza a queda de tudo o que tenta se opor ao Senhor. Como veremos no próximo capítulo, essa supremacia é reafirmada em outros eventos bíblicos, incluindo a humilhação de Dagom diante da Arca da Aliança. O relato da Arca da Aliança e a queda de Dagom é uma das passagens mais poderosas do Antigo Testamento, demonstrando a supremacia de Deus sobre os ídolos. Em 1 Samuel capítulo 5, encontramos os filisteus celebrando a captura da arca, acreditando que essa conquista simbolizava a vitória de seu deus Dagom sobre o Senhor de Israel. No entanto, essa aparente vitória foi rapidamente transformada em um espetáculo de humilhação e juízo divino. Após uma batalha entre os israelitas e os filisteus, em que a arca foi tomada, os filisteus a levaram para o templo de Dagom em Asdod, colocando-a ao lado de sua estátua. Para eles, a arca representava o símbolo máximo do poder de Israel, e sua colocação junto a Dagom era uma afirmação de que seu Deus era superior ao Senhor. Mas ao amanhecer, os sacerdotes e adoradores encontraram a estátua de Dagom caída de rosto no chão diante da arca, em um gesto de submissão involuntária ao Deus verdadeiro. 1 Samuel
5:3. Confusos e envergonhados, os filisteus levantaram a estátua de Dagon e a colocaram de volta no lugar. Contudo, no dia seguinte, a cena foi ainda mais impressionante. Dagon novamente havia caído diante da arca, mas desta vez com sua cabeça e mãos cortadas, restando apenas o tronco. Essa imagem era um sinal claro e incontestável da impotência de Dagon diante do poder do Senhor. Como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A destruição simbólica de Dagon no templo foi acompanhada por uma série de calamidades que se abateram sobre os filisteus. Rumores e pragas começaram a assolar a população de Asdod, forçando os líderes a questionarem sua decisão de trazer a arca. O temor se espalhou entre as cidades filisteias e decidiram mover a arca para Ecrón. No entanto, onde quer que a arca fosse, a mão do Senhor pesava sobre o povo, causando morte e destruição. O que os filisteus acreditavam ser um troféu de guerra tornava-se um instrumento de juízo divino. Esse evento não apenas demonstrou a superioridade de Deus sobre Dagon, mas também revelou o erro fatal da idolatria. A queda de Dagon e as pragas que seguiram mostram que nenhum Deus feito por mãos humanas pode resistir ao Deus vivo. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22, o Senhor diz: Olhai para mim e sabei que vós todos, os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A presença da arca, que simbolizava o poder e a aliança de Deus com Israel, deixou claro que o Senhor não divide sua glória com ninguém. A humilhação de Dagon teve um impacto duradouro na cultura filisteia. O texto bíblico menciona que, desde aquele dia, os sacerdotes de Dagon e todos que entravam no templo evitavam pisar na soleira onde a estátua havia caído. Esse detalhe sublinha a vergonha e a fragilidade associadas à adoração de ídolos, contrastando com a grandeza e a eternidade do Deus de Israel. A história da arca no templo de Dagon é um lembrete poderoso de que o Senhor sempre reafirma sua soberania, mesmo em situações que parecem indicar derrota. Quando os filisteus acreditaram ter vencido, Deus transformou sua aparente fraqueza em uma manifestação de força incomparável. Esse episódio ecoa por toda a Bíblia, onde vemos o Senhor desmascarando ídolos e exaltando sua glória. Enquanto essa vitória contra Dagon marcou um momento significativo na história de Israel, ela também aponta para uma batalha maior contra a idolatria, como veremos no confronto entre Elias e os profetas de Baal. O Monte Carmelo, onde ocorreu esse confronto, é um dos momentos mais icônicos do Antigo Testamento. Um confronto direto entre o Deus verdadeiro e os ídolos, representados por Baal. Esse evento, registrado em 1 Reis, capítulo 18, não foi apenas um teste de poder, mas uma declaração pública de quem é o único Deus digno de adoração. No contexto histórico, Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor durante o reinado de Acabe e sua rainha Jezabel, influenciados pela adoração a Baal, um deus cananeu da fertilidade e do clima. O povo de Israel se dividiu entre a aliança com o Senhor e a sedução das práticas pagãs. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias confronta o povo com uma pergunta decisiva: até quando vocês oscilarão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Essa declaração marcou o início de um dos maiores confrontos da história. Elias propôs um desafio no Monte Carmelo. Tanto ele quanto os profetas de Baal preparariam um altar, mas sem acender fogo. O Deus que respondesse enviando fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O povo, intrigado pela proposta, concordou em testemunhar o evento. Elias permitiu que os profetas de Baal fossem os primeiros. Durante
horas, eles clamaram, dançaram e até se cortaram, mas não houve resposta. O silêncio absoluto de Baal destacou sua impotência diante do povo que antes depositava sua fé nele. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dos profetas de Baal, dizendo: clamem mais alto, talvez ele esteja ocupado, viajando ou dormindo e precise ser acordado. 1 Reis 18, 27. A ironia de Elias não era apenas uma provocação, mas uma exposição do vazio da adoração a Baal. Mesmo com todos os esforços, os profetas de Baal não conseguiram nenhuma resposta. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele então ordenou que encharcassem o altar com água, um ato que tornava impossível qualquer ignição natural. Elias orou ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. 1 Reis 18:36. A oração foi um clamor humilde, reconhecendo que o poder vinha somente de Deus. Imediatamente, o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo, atônito, se prostrou e declarou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Essa manifestação divina foi um testemunho incontestável de que o Senhor é o único verdadeiro Deus, expondo a falsidade de Baal e de toda a idolatria. Após o fogo, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados, cumprindo a lei de Deus contra os falsos profetas. Esse ato simbolizou a purificação espiritual de Israel, um retorno à aliança com o Senhor. Além disso, Deus trouxe chuva após anos de seca, reafirmando que ele, e não Baal, controla os elementos naturais. Esse evento no Monte Carmelo vai além de uma demonstração de poder. É uma representação da fidelidade de Deus e de seu compromisso em trazer seu povo de volta à verdade. Em Salmos, capítulo 96, versículo 5, está escrito: todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. A vitória de Elias foi uma proclamação dessa verdade, um convite para Israel abandonar a idolatria e voltar-se exclusivamente para o Senhor. O Monte Carmelo se tornou um símbolo do confronto eterno entre a verdade e o engano. Quando Baal falhou em responder, o Senhor demonstrou que ele é vivo, ativo e digno de adoração. Esse evento serviu como um marco para Israel, mas também como um lembrete para todas as gerações, de que o Senhor não divide sua glória com ninguém. À medida que avançamos, vemos que a batalha contra a idolatria não terminou ali. Em outras histórias, como a de Jonas e os ninivitas, a misericórdia de Deus continua a brilhar, mesmo em meio ao paganismo. A história de Jonas e Nínive é um dos relatos mais profundos de misericórdia e arrependimento na Bíblia, destacando o amor de Deus por todas as nações, mesmo aquelas mergulhadas na idolatria. Nínive, a capital do Império Assírio, era conhecida por sua brutalidade e adoração a falsos deuses, incluindo Dagon, frequentemente representado como o deus dos peixes. Essa ligação torna ainda mais simbólica a missão de Jonas, um profeta hebreu enviado por Deus para proclamar uma mensagem de arrependimento a esse povo. Jonas, ao receber a ordem divina de ir a Nínive, relutou. Ele sabia que os assírios eram inimigos de Israel e, mais do que isso, reconhecia que Deus é misericordioso e poderia perdoá-los caso se arrependessem. Em Jonas, capítulo 1, versículo 3, vemos sua tentativa de fugir do chamado. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Sua fuga, porém, o levou a um encontro extraordinário com Deus, no meio de uma tempestade no mar. Os marinheiros
adoradores de outros deuses, clamavam por ajuda. Mas apenas quando Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou, mostrando que o Senhor controla até mesmo as forças naturais. O elemento simbólico da história se intensifica quando Jonas é engolido por um grande peixe, onde permanece por 3 dias e 3 noites. Este momento, além de ser uma manifestação do poder de Deus, aponta para a ligação cultural entre Jonas e os ninivitas, que veneravam Dagon como o deus dos peixes. Ao ser expelido pelo peixe e chegar a Nínive, Jonas aparece como um homem que, de certa forma, desafiou as forças do mar e sobreviveu, algo que teria ressonância espiritual para um povo que adorava deuses ligados a esse elemento. Ao proclamar a mensagem de Deus em Nínive, Jonas declarou: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Essa mensagem simples, porém poderosa, trouxe temor e arrependimento ao coração do povo, desde os mais humildes até o próprio rei. Todos se humilharam diante de Deus, vestindo-se de pano de saco e proclamando um jejum. A reação dos ninivitas foi um testemunho de que o poder da palavra de Deus transcende barreiras culturais e espirituais. Em Jonas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: E Deus viu as obras deles, que se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse versículo destaca a disposição divina em perdoar aqueles que se arrependem, mesmo quando parecem estar além da redenção. A conversão de Nínive não foi apenas um ato de misericórdia, mas também uma demonstração da supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses, incluindo Dagon, cuja adoração não foi suficiente para salvar a cidade. A resistência inicial de Jonas ao chamado de Deus reflete a luta interna que muitos enfrentam ao reconhecer que a graça divina não está limitada a um único povo ou nação. Nínive, uma cidade mergulhada na idolatria, tornou-se um exemplo de que nenhum coração está fora do alcance de Deus quando há arrependimento genuíno. Esse evento também serviu como um testemunho para Israel, mostrando que Deus é fiel em seu plano de redenção para todas as nações. A história de Jonas e Nínive não apenas reafirma a misericórdia de Deus, mas também enfatiza sua soberania sobre todos os deuses falsos. Assim como Dagon caiu diante da Arca da Aliança e foi humilhado no templo dos filisteus, a idolatria em Nínive não teve poder diante do Deus vivo. Essa narrativa, repleta de simbolismo e redenção, aponta para a contínua batalha entre a luz de Deus e as trevas da idolatria. Enquanto avançamos, veremos como os mitos e símbolos relacionados a deuses aquáticos, como Dagon, refletem uma luta espiritual que ultrapassa as fronteiras do tempo e continua a desafiar o coração humano. A mitologia bíblica, verdades e simbolismos. A mitologia bíblica, em contraste com a mitologia secular, apresenta verdades espirituais profundas através de histórias e simbolismos que transcendem as fronteiras do tempo. Figuras como Dagon, Baal e outros deuses mencionados nas Escrituras não são apenas ídolos sem vida, mas representações de forças espirituais que desafiam a autoridade do Deus verdadeiro. Ao examinar esses mitos sob a perspectiva bíblica, vemos como eles refletem lutas espirituais e a busca humana por poder, controle e significado fora do Criador. Dagon, por exemplo, com sua representação de meio homem e meio peixe, simbolizava a dependência da humanidade das forças naturais, especialmente da água, como fonte de vida e prosperidade. Essa dependência, quando transformada em adoração, tornou-se uma forma de idolatria. A Bíblia, no entanto, frequentemente contrasta essa adoração errônea com a verdade do Deus Criador. Em Salmos, capítulo 24, versículo 1, está escrito: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Essa afirmação rejeita qualquer ideia de que forças naturais ou suas personificações possam ser veneradas.
Além disso, Baal, frequentemente associado a Dagon, era adorado como o deus da fertilidade e do clima. Seu culto envolvia práticas imorais e sacrifícios humanos, atacando a degradação que acompanha a idolatria. A Bíblia refuta essa adoração com verdades como a de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Esses contrastes demonstram que, enquanto a humanidade cria ídolos para satisfazer suas necessidades imediatas, o Deus verdadeiro é a única fonte duradoura de vida e poder. Os mitos que envolvem esses deuses refletem não apenas a tentativa humana de controlar o mundo natural, mas também a luta constante contra a verdade espiritual. A Bíblia descreve ídolos como enganos que desviam o coração humano. Em Jeremias, capítulo 10, versículos 5 e 6, está escrito: como um espantalho em pepino, não falam, têm de ser levados, porque não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Grande és tu, e grande é o teu nome em poder. Os deuses aquáticos, como Dagon, podem parecer mitos distantes, mas seus simbolismos ainda ressoam no mundo moderno. Eles representam a tendência humana de transformar necessidades legítimas, como sustento e segurança, em objetos de oração. A batalha espiritual por trás desses mitos continua viva, manifestando-se em formas de idolatria contemporânea que exploraremos em capítulos seguintes. Assim, as figuras mitológicas mencionadas na Bíblia não são apenas resquícios de uma era passada. Elas representam batalhas espirituais que desafiam a humanidade até hoje. Embora as formas de idolatria mencionadas na Bíblia frequentemente incluam imagens de pedra, madeira e deuses mitológicos como Dagon e Baal, o coração humano continua vulnerável a ídolos, mesmo em tempos modernos. A idolatria evoluiu, mas seu impacto espiritual permanece o mesmo: desviar o coração das pessoas da verdadeira adoração a Deus. Hoje, a idolatria assume formas mais sutis, mas não menos perigosas, como o amor ao dinheiro, o desejo insaciável por poder e a busca incessante por prazeres e reconhecimento. Jesus aborda essa questão diretamente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde afirma: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta advertência revela que a idolatria não é definida apenas pela veneração de imagens ou figuras mitológicas, mas por qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Dinheiro, sucesso e até mesmo relacionamentos podem se tornar ídolos quando são elevados acima de Deus. A obsessão por riquezas é uma das formas mais prevalentes de idolatria no mundo contemporâneo. O desejo de acumular bens materiais, muitas vezes em detrimento de valores espirituais, reflete o mesmo espírito que levou Israel a adorar Baal na busca por prosperidade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse versículo destaca o perigo de colocar a confiança em riquezas que são passageiras e incapazes de satisfazer as necessidades mais profundas da alma. O poder também é um ídolo moderno, frequentemente buscado como meio de controle e segurança. A luta por posições de influência ou autoridade pode levar a comportamentos egoístas e opressivos, afastando as pessoas de Deus e de sua vontade. Contudo, a Bíblia nos lembra que a verdadeira força vem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor diz: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse lembrete desafia a lógica humana e expõe a inutilidade de confiar no próprio poder. Outra forma de idolatria contemporânea está na busca incessante por prazeres e validação. Entretenimento, redes sociais e até mesmo a aparência física podem se tornar ídolos modernos, consumindo tempo e atenção que deveriam ser dedicados a Deus.
Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11, Salomão reflete sobre sua busca por prazeres e conclui: olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu com fadiga tinha feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Essa reflexão mostra que os prazeres do mundo são temporários e não podem trazer satisfação duradoura. Esses ídolos modernos, embora diferentes em forma, têm o mesmo efeito devastador. Afastam as pessoas de uma relação genuína com Deus. Assim como nos tempos dos profetas, onde Israel se desviava para seguir deuses pagãos, a humanidade continua a buscar respostas em coisas criadas, em vez de no Criador. A Bíblia adverte sobre o perigo de tal desvio em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos ao redor de ti. Enquanto muitos podem acreditar que a idolatria é um problema do passado, a verdade é que ela está mais presente do que nunca. A luta contra a idolatria é, acima de tudo, uma batalha espiritual que exige vigilância constante e uma entrega total a Deus. No próximo capítulo, veremos como a idolatria não apenas afeta nosso relacionamento com Deus, mas também traz consequências espirituais profundas, conforme revelado nas Escrituras. A idolatria, independentemente de sua forma, sempre tenta ocupar o espaço que pertence exclusivamente a Deus. Ela promete segurança, controle e prazer, mas nunca pode oferecer a verdadeira paz ou propósito. Tudo o que colocamos acima de Deus se torna uma sombra que desvia nossos olhos da luz do Criador. Como está escrito em Salmos, capítulo 16, versículo 2: Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho bem algum. Refletir sobre essas histórias e ensinamentos bíblicos nos leva a uma pergunta crucial: o que tem ocupado o primeiro lugar em nossos corações? Será que temos nos curvado, consciente ou inconscientemente, a ídolos modernos como sucesso, bens materiais ou reconhecimento? Ou será que temos mantido nossos olhos fixos no Senhor, que é nossa verdadeira fonte de vida? Deus, em sua misericórdia, continua a nos chamar de volta para Ele, assim como fez com Israel e Nínive. Ele nos convida a deixar os ídolos que não podem nos salvar e a nos rendermos totalmente à sua soberania. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está o chamado eterno: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse amor é o antídoto para a idolatria e o caminho para uma vida plena. Que possamos, em meio às distrações e tentações deste mundo, escolher caminhar na luz do Senhor. Ele é o único que pode preencher o vazio de nossas almas e nos conduzir a um propósito eterno. Como vimos, seja no templo de Dagon, no Monte Carmelo ou em nossos próprios corações, o Deus vivo sempre prevalece. A única resposta verdadeira para as necessidades do coração humano é a entrega total a Ele. Se algo tem ocupado o lugar que pertence a Deus em sua vida, este é o momento de entregar tudo a Ele. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus está pronto para recebê-lo de volta com braços abertos. Confie nele, pois somente Ele é digno de sua adoração e somente Ele pode trazer a verdadeira paz e propósito para a sua jornada. Se hoje você sente em seu coração o desejo de se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, talvez por ter se afastado dos caminhos dele, ou deseja iniciar uma nova jornada de fé, este é o momento. Deus, em sua infinita graça e amor, está sempre de braços abertos, pronto para recebê-lo, restaurar sua vida e conduzi-lo à paz eterna. Não importa o quão distante você esteja ou o que tenha enfrentado, a promessa dele permanece. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Comente aqui abaixo: com todo o coração eu te aceito, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.
Dê esse passo de fé e confie que Deus transformará a sua vida como somente Ele pode fazer. E se você já aceitou a Cristo em seu coração, seja um instrumento de bênção. Comente amém e ajude esta mensagem a alcançar mais vidas. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor transformador de Deus. Juntos podemos espalhar a luz e a esperança que somente Jesus Cristo pode trazer. Até a próxima. Este vídeo foi uma apresentação do canal O Exegeta.